Olá, sou o professor Renivan e a nossa aula hoje é sobre racionalização de denominadores. Racionalizar é você tirar a raiz do denominador de uma fração, ok? Então a gente começa com racionalizando a raiz quadrada de 3. Toda vez que eu tenho raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Racionalizar é você achar um jeito de eliminar essa raiz que está no denominador. Como é que eu acho isso? Eu vou multiplicar a mesma raiz que está embaixo com ela mesma, tá? Em cima e embaixo. Porque quando eu faço aqui 2 vezes raiz de 3, eu tenho 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 9. E raiz de 9 tem raiz exata. Quanto é a raiz de 9? 3. Então quer dizer que a raiz de 9 vai ser igual a 3. Observe que eu tirei a raiz do meu denominador. Isso é chamado de racionalização, ok? Quando eu tenho racionalização com índice e expoentes diferentes, como é que eu faço? Mesma coisa. Primeiro eu repetir aqui. Então, eu tenho 2 raiz quinta de 3 ao quadrado. E eu tenho que dar um jeito de eliminar essa raiz no meu denominador. Como é que eu faço isso? Eu tenho que achar um número em que a raiz quinta, né? Isso aqui eu tenho 3 ao quadrado. 3 elevado a quanto, né? Eu vou somar 2, mas quanto que vai dar 5? Então, o 3. Então fica 3 ao cubo, porque quando eu faço 2 mais 3, eu vou encontrar 5. Então essa mesma raiz que eu coloquei embaixo, eu vou colocar ela também em cima. Então raiz quinta de 3 elevado a 3. Vamos ver como é que fica? 2 vezes raiz quinta de 3 elevado a 3, eu vou ter 2 raiz quinta de 3 elevado a 3. Ok? Não precisa resolver. Embaixo, quando eu tenho raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo, eu vou ter raiz quinta, mesma base, 3 e 3, ok? E vou somar os expoentes, 3 mais 2, 5. Observe que o índice ficou igual ao expoente, então quer dizer que eu posso cancelar, ok? Então ficou 2 raiz quinta de 3 elevado a 3 sobre, cancelei, né, o índice com o expoente, que são iguais, sobrou quem? O 3. Então aqui vai ser 3. Observe que eu tirei a raiz do meu denominador. Nesse caso aqui, eu observo que o 32 ele não está fatorado, então eu tenho que fatorar o 32, ok? Fatorando 32. Então 32 fatorando por 2 que vai dar 16, por 2 que vai dar 8, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2 e por 2 que vai dar 1. Logo eu encontro aqui 2 elevado a quinta potência, tá? 2 elevado a 5. Isso quer dizer que no lugar de 32 eu tenho que trocar por 2 a quinta. Repetindo aqui, a raiz sétima de 5 sobre a raiz sétima. Encontrei quanto? 32 fatorado, 2 a quinta. Então, troco 32 por 2 a quinta. Ok? Agora eu vou racionalizar. Então, repete a raiz sétima e a base que é 2, ok? Aqui nesse expoente eu tenho 5. Como é que eu faço para chegar a 7? Faltam 2. Então, aqui eu tenho que colocar o 2, ok? E essa mesma raiz que eu coloquei embaixo, eu também coloco ela em cima. Então, raiz sétima de 2 ao quadrado. E aí eu resolvo. Eu tenho raiz sétima ainda, né? Porque é raiz sétima vezes raiz sétima. 5 vezes 2 ao quadrado dá 4. 5 vezes 4, 20. Então fica raiz sétima de 20, ok? Sobre raiz sétima, ainda coloco raiz sétima aqui. E eu tenho 2, que é a minha base, e vou somar os expoentes. 5 mais 2, 7. Observe agora que o índice ficou igual ao meu expoente, daí eu posso cancelar, né? Então eu vou cancelar ele aqui, ó. Quando eu cancelo, embaixo fica somente o 2. E em cima eu repito a raiz sétima de 20. Observe que aqui eu não tenho mais raiz no meu denominador, então isso quer dizer que pode ficar assim, ok? Quando eu tenho esse formato aqui, quando eu tenho uma raiz somando um número, ou somando uma raiz somando outra raiz, ou subtraindo, tanto faz, na adição ou na subtração, eu posso racionalizar pelo seu conjugado, né? O que é conjugado? Eu troco o sinal. Isso aqui está negativo, eu vou repetir a mesma coisa, vou multiplicar a mesma coisa, tá? Só que colocando o sinal positivo. Se aqui fosse positivo, aqui iria colocar negativo, ok? Então repete isso aqui embaixo e em cima.
E daí eu vou fazer as continhas separadas, tá? Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Faço a distributiva, ok? Então, eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 6. E raiz de 2 vezes mais 1, raiz de 2 vezes 1, tenho raiz de 2. Então, quer dizer que em cima eu encontrei esse resultado. Raiz de 6 mais raiz de 2. Agora eu vou fazer com a parte de baixo, ok? A parte de baixo eu tenho raiz de 3. Então, tenho raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, ok? Esse valor aqui de baixo da primeira fração e outro valor da segunda fração. E daí eu tenho que fazer distributiva. Essa raiz de 3, ela está multiplicando por ela mesma, a raiz de 3 está multiplicando por 1. Então, primeiro eu faço isso. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1, eu tenho mais raiz de 3. Agora, eu multiplico o menos 1. O menos 1 está vezes a raiz de 3 e o menos 1 também está vezes 1. Então, menos 1 vezes a raiz de 3 vai dar menos a raiz de 3, né? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Coloquei o menos. Menos com mais, menos 1 vezes 1, 1. E daí eu tenho aqui, quanto é a raiz de 9? 3. Toda vez que eu tiver dois valores iguais com expoentes diferentes, eu posso cancelar porque eu sei que vai dar 0. Raiz de 3 menos raiz de 3, 0. Quem ficou sobrando aí? O menos 1. Então ficou aqui, menos 3 menos 1. 3 menos 1, eu vou encontrar 2, ok? Então quer dizer que aqui embaixo vai ficar 2. Esse é o resultado da minha racionalização.